Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos começar a nossa reunião com a audição dos candidatos a eleger pela Assembleia da República para o Tribunal Constitucional, o Sr. Professor Dr. José João Abrantes e a Sra. Doutora Juíza Conselheira Maria da Assunção Raimundo, a quem eu começo naturalmente por cumprimentar, agradecendo a disponibilidade para, num prazo tão curto, infelizmente, poderem ter acertado as vossas agendas para estar aqui connosco hoje. Sei que a Sra. Juíza Conselheira tem encargos durante a tarde e, portanto, vamos tentar aligeirar o mais possível esta reunião. De qualquer maneira, vamos proceder da seguinte forma. Eu darei sucessivamente a palavra à Sra. Juíza Conselheira e ao Sr. Professor Doutor e depois aos grupos parlamentares presentes, bem como deputados que nos acompanham por Skype, se manifestarem a intenção de colocar alguma questão. E depois, por último, devolverei a palavra aos candidatos para prestar os esclarecimentos que, entretanto, tenham sido solicitados. Sem mais demoras, portanto, Sra. Juíza Conselheira, faça favor. Sr. Presidente da Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, apresento a Vossa Excelência os meus respeitosos cumprimentos, que torno extensivos aos senhores deputados presentes e que compõem esta Comissão Parlamentar. Cumprimento com simpatia ao Sr. Professor José João Abrantes, ilustre candidato a juiz do Tribunal Constitucional, que tive a honra de conhecer hoje mesmo. Apresento-me perante Vossas Excelências como magistrada judicial, que há 39 anos exerce a função de juiz nos tribunais portugueses, à exceção dos períodos em que ocupou outras funções. Primeiro, como vogal do Conselho Superior da Magistratura em representação do Distrito Judicial de Coimbra, depois como diretora adjunta do Centro de Estudos Judiciários para a Magistratura Judicial e, finalmente, como inspetora judicial. Cargos cujo preenchimento impõe a qualidade de magistrado judicial. Agora, por honroso convite, apresento-me como candidata ao preenchimento do lugar de juiz no Tribunal Constitucional. Faço consciente das responsabilidades da missão, mas igualmente por considerar que reúno as competências técnicas e as qualidades pessoais que são requisitos essenciais para o desempenho do cargo. Ser juiz em causa própria é um exercício arriscado, mas confio que não será tomado como pretensão, o que é apenas o resultado de uma avaliação pessoal, porventura subjetiva, mas a única que posso apresentar nesta oportunidade. A Constituição da República Portuguesa, na sua primeira formulação, atribuía aos tribunais, para além da função jurisdicional, também a função da apreciação da constitucionalidade, referindo expressamente, no então artigo 207, que nos feitos submetidos a julgamento não podem os tribunais apreciar normas inconstitucionais, não podem os tribunais aplicar normas inconstitucionais, competindo-lhes, para o efeito, apreciar a existência de inconstitucionalidade. E no título, referente à garantia da Constituição, sob o capítulo Fiscalização da Constitucionalidade, atribuía ao Conselho da Revolução a tarefa de se pronunciar pela inconstitucionalidade preventiva dos diplomas enviados ao Presidente da República para serem promulgados, tendo ainda aquele órgão competência para a verificação da inconstitucionalidade por ação e por omissão. Junto do Conselho da Revolução existia também uma Comissão Constitucional que, para além de dar obrigatoriamente parecer sobre os diplomas apresentados ao Conselho, funcionava como entidade de recurso, competindo-lhe, em última instância, a apreciação da inconstitucionalidade das normas constantes em diplomas legais, previamente suscitadas e, consequentemente, apreciadas pelos tribunais. A primeira revisão constitucional, operada em 1982, ao extinguir o Conselho da Revolução, assumiu a necessidade de criar um tribunal que viesse assumir as funções que estavam atribuídas àquele órgão e, por inerência, à Comissão Constitucional. E, nesse contexto, acrescentou às categorias de tribunais o Tribunal Constitucional
definindo em norma própria as suas competências específicas. A revisão de 89 foi mais além na dignidade constitucional e, no âmbito, atribuiu uma dignidade especial ao Tribunal Constitucional no âmbito dos tribunais nacionais, deu-lhe uma definição destacada e destinou-lhe um título, o título 6º da parte 3ª, onde integrou não apenas a sua definição, mas ainda a sua competência, composição e estatuto dos juízes, relegando para a lei ordinária a organização e funcionamento. O Tribunal Constitucional é agora, no contexto da nossa lei fundamental, um tribunal que compartilha as características próprias dos tribunais. Em geral, é um órgão de soberania, é independente e autónomo, não está dependente nem funciona de qualquer outro órgão, junto de qualquer outro órgão. Os seus juízes são independentes e inamovíveis, as suas decisões impõem-se a qualquer outra autoridade. Mas, diferentemente dos demais tribunais, o Tribunal Constitucional tem a sua composição e competências definidas diretamente na Constituição, competindo-lhe administrar a justiça em matérias de natureza jurídico-constitucionais, sendo esta a específica competência que o distingue, ou seja, a exclusividade da fiscalização preventiva, da fiscalização sucessiva abstrata, da inconstitucionalidade por omissão, da fiscalização concreta e da legalidade e, finalmente, das competências que lhe são conferidas pela lei do Tribunal Constitucional. O Estado de Direito moderno afirma-se pelo pluralismo democrático, pela garantia dos deveres fundamentais, pelo primado da lei e pela transparência como valor de relação entre o Estado e o cidadão, e pela eficácia como ética de resultado no funcionamento do Estado face ao cidadão materialmente considerado. Vivemos tempos marcados por enorme complexidade social e escrutínio público, este traduzido em crescentes exigências de justiça, independência, qualidade e transparência dos tribunais. Esta responsabilidade, transversal a todos os tribunais, encontra o seu ponto máximo no Tribunal Constitucional, como órgão equilibrador do sistema democrático e peça-chave de todo o sistema jurídico. É com plena consciência de tamanhas exigências e responsabilidades que me candidato a juiz do Tribunal Constitucional, consciente da modéstia do meu contributo, mas com a promessa firme de determinação e de fazer o melhor que estiver ao meu alcance. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigado, Sra. Juíza Conselheira. Dou agora a palavra ao Sr. Professor Dr. José João Abrantes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero saudar o Sr. Presidente e todas as senhoras e senhores deputados desta Comissão e, em vós, os representantes eleitos do povo português, todo o Parlamento, e expressar o meu gosto e a minha honra por estar aqui hoje na Casa-Mãe da Democracia e, em especial, nesta Comissão. O simples facto de estar aqui, neste momento, participando neste exercício de cidadania e da democracia também, é um gosto e uma honra e devo acrescentar também um sentido de responsabilidade que me acompanha neste momento. Como Vossas Excelências estão na posse do meu CV, eu irei dispensar-me de o repetir aqui. Gostaria, porém, de salientar alguns pontos que me parecem relevantes para aquilo que está aqui em causa, que é, no fundo, o vosso verdicto enquanto representantes eleitos do povo português e conferindo, assim, legitimidade democrática a quem vier a desempenhar as funções de juiz constitucional sobre a minha eventual investidura como juiz do Tribunal Constitucional. Cumpre-me, no fundo, dizer porque é que entendo ter perfil adequado para estas funções e porque aceitei o honroso convite que me foi endereçado para me candidatar. Não venho, obviamente, aqui fazer qualquer apresentação de um programa, um juiz não tem programa, só tem de aplicar a lei, no caso, a lei fundamental, que é a Constituição. O que é que se pretende, no fundo, que seja um juiz do Tribunal Constitucional? É a pergunta que se nos coloca. Naturalmente que seja um garante da Constituição. Quem for eleito juiz constitucional terá a responsabilidade de fazer aplicar a Constituição, a lei fundamental do Estado.
uma Constituição que é centrada na dignidade da pessoa humana, pedra basilar e angular do Estado de Direito Democrático. E desde a Revolução Francesa que a Constituição é precisamente isso, como todos sabemos, pelo menos desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, é o seu artigo 16 que o diz expressamente, são os direitos individuais naturais, os direitos fundamentais e a separação de poderes, no fundo também como forma de concretização dessa dignidade da pessoa humana concretizada nos direitos fundamentais, enquanto instrumento de limitação do próprio poder, e é preciso não esquecer que no liberalismo, portanto no Estado liberal, o único poder que era capaz de ser visto como ameaçador das liberdades individuais era precisamente o Estado, ao contrário do que se passa agora, mas de facto a Constituição é sobretudo direitos fundamentais e separação de poderes, organização do poder político. É evidente que com a passagem do Estado liberal para o Estado social, em que felizmente vivemos hoje, há um alargamento das matérias constitucionais, que é inevitável precisamente para se poder concretizar essa dignidade da pessoa humana, tornando o Estado não de inimigo natural, como era visto pelo liberalismo, mas como um aliado natural da pessoa humana na concretização das suas liberdades individuais, através da consagração designadamente dos direitos sociais. Portanto, há esse alargamento. Mas o que eu queria aqui salientar fundamentalmente nessa evolução do liberalismo para o Estado Social é que quando falamos de dignidade da pessoa humana, estamos a falar de uma pessoa humana que, ao contrário do que era entendido no liberalismo, não é uma pessoa abstrata, não é o ser individual, apenas aquele Robinson Crusoe em que pensavam os liberais isolados do mundo, isolados da sociedade. São seres humanos, mulheres e homens concretos, inserindo numa sociedade onde há tensões e contradições, onde há muitos poderes, todos eles suscetíveis de ameaçar a liberdade desses seres humanos concretos. Ora, se falamos da dignidade da pessoa humana concretizada nos direitos fundamentais e na separação de poderes, que aliás é hoje aqui exercida, através do conferir da legitimidade democrática aos juízes do Tribunal Constitucional, pelo órgão por excelência de representação política do povo português, se falamos de direitos humanos, posso dizer, e era isso que eu queria salientar na breve apreciação curricular nos pontos mais relevantes, quer toda a minha carreira académica, quer a minha intervenção cívica constante, são claramente marcadas por um fio condutor, exercido e conseguido de diversas maneiras, em diferentes épocas e com diferentes responsabilidades, que é precisamente a defesa dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Como Vossas Excelências sabem, está no meu currículo, sou professor catedrático de Direito, sou professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Mas foi já no longínquo ano de 1981 que fui o primeiro bolseiro português da Direção dos Direitos do Homem do Conselho da Europa, dessa importante instituição de defesa da liberdade, da democracia e dos direitos fundamentais e da Direção dos Direitos do Homem. Aí tratei um tema que viria a marcar toda a minha carreira académica, o tema das relações entre a liberdade individual e poderes privados, que aliás já havia começado a estudar no âmbito de uma disciplina de Direito Constitucional da parte escolar do mestrado, regida precisamente pelo professor Jorge Miranda. Para além de ser um dos temas fulcrais da moderna teoria constitucional, como sabem, este tema despertou-me sempre uma especial atenção, por além de tudo mais, estar intimamente ligado à questão do sentido e dos limites do poder, numa sociedade profundamente fraturada em classes e interesses antagónicos, e em que o Estado já não é hoje o inimigo natural da liberdade individual, mas antes um seu aliado natural, competindo-lhe não apenas respeitar a liberdade de cada um, os direitos negativos de que se falava no liberalismo, mas também garantir a sua efetivação. E isto tem a ver, portanto, com algo que digo adiante, que é o darmos igual dignidade e igual relevância jus fundamental, tanto às liberdades clássicas, aos direitos, liberdades e garantias clássicos, como aos direitos sociais, aos chamados direitos económicos, sociais e culturais da nossa Constituição, porque se complementam. A minha compreensão sobre esta matéria é bem clara. O princípio fundador de qualquer sociedade, o primeiro valor jurídico, social e político de qualquer sociedade é a dignidade da pessoa humana, a dignidade de cada ser humano pelo simples facto de o ser possui. Esse direito que cada ser humano tem à proteção da sua dignidade e da sua liberdade é uma tarefa do próprio Estado democrático, o qual não pode ignorar os fortes poderes económicos e sociais existentes na sociedade e as relações de desequilíbrio que existem na sociedade, que, representando uma ameaça permanente para essa liberdade, tornam imperiosa a sua intervenção. E é, aliás, por isso que o artigo 9º, a linha D da Constituição, claramente afirma, entre as tarefas fundamentais do Estado de Direito Democrático, em função desse princípio da dignidade da pessoa humana, a real efetivação da igualdade entre todos os portugueses e, portanto, no fundo, a concretização de uma liberdade concreta, de uma liberdade que não é abstrata, mas concreta, em função da realidade social e económica.
Voltei a este tema recorrentemente ao longo da minha carreira académica e da minha intervenção cívica, por exemplo, na minha tese de doutoramento, nas minhas provas de agregação, também na minha intervenção cívica ou em muitas das mais de 600 conferências que tenho proferido, ou ainda na vasta obra que tenho publicado em Portugal e no estrangeiro, versando temas vários, com realce para o direito do trabalho, mas também para o processo civil e para o direito civil, para o direito constitucional e os direitos fundamentais. Fui, na minha velha Faculdade de Direito de Lisboa, professor de Direito Constitucional e Ciência Política. Fui, aliás, há pouco referi o professor Jorge de Miranda, fui assistente do professor Jorge de Miranda, um dos pais da nossa Constituição, e fui, aliás, também assistente do atual Presidente da República. Ensino Direito do Trabalho, que é direito constitucional concretizado há mais de 40 anos. E penso que é importante, neste momento, aqui salientar a importância das relações entre o direito do trabalho e o direito constitucional. Já disse que o direito do trabalho é direito constitucional concretizado. E salientar fundamentalmente que essa grande relevância constitucional e essa influência decisiva que os preceitos e as normas constitucionais e os princípios constitucionais têm no direito do trabalho tem a ver porque, no fundo, está na chave deste ramo do direito o mesmo princípio, o tal princípio basilar do ordenamento jurídico, que é também o primeiro princípio jurisconstitucional, que é a dignidade da pessoa humana. No direito do trabalho, o que está em causa é precisamente a dignidade da pessoa humana que trabalha. Eu permito-me fazer aqui até uma breve referência, porque eu próprio sempre manifestei isso mesmo, mas que, inclusivamente, nos últimos dias tenho recebido algumas mensagens, mas de pessoas com quem tenho trabalhado ao longo da vida no direito do trabalho, sempre se estranhou muito, por exemplo, e por isso talvez um dos motivos porque sem hesitações aceitei este desafio, que é um desafio honroso, que no Tribunal Constitucional Português até hoje propriamente nunca houve um juiz laboralista, que é uma situação estranha se em comparação, por exemplo, com o que se passa em Espanha, na Itália, na Alemanha, são casos conhecidos. Ainda recentemente em Espanha a professora Maria Emília Casas Bahamonte, anteriormente o professor Miguel Rodrigues Pinheiro, antes de Carlos Limpadai na Alemanha. Isto é um ponto que ainda há poucos dias falava com a pessoa com quem trabalhei primeiro no direito do trabalho, que foi o pai fundador desta disciplina, o professor António Monteiro Fernandes, e que era um ponto que tocava particularmente a pessoas, toca particularmente aos juros laboralistas, e eu quero evocar aqui duas pessoas que já desapareceram de entre nós, dois queridos amigos já desaparecidos e que ambos fizeram parte desta casa. Estou-me a referir a José Barros Moura, com quem tive o gosto e honra de trabalhar e de quem me mantive amigo desde que o conheci, ainda nos anos 70 até à sua morte, já há muitos anos, em 2003, e também o meu querido e saudoso amigo professor Jorge Leite, desaparecido em agosto do ano passado. Isto a propósito da relevância do direito do trabalho e desta grande proximidade entre direito do trabalho e direito constitucional, considerando eu, aliás, que o direito do trabalho é direito constitucional concretizado. Gostaria também de salientar o meu trabalho na European Labour Law Network e no grupo Pro Restatement do Direito do Trabalho Europeu, entre outras associações científicas e redes científicas nacionais e estrangeiras. Tenho procurado fazer um diálogo entre a lei e a doutrina e a jurisprudência. O primeiro texto que escrevi há já muitos anos, há 38 anos, sobre o contrato de trabalho a prazo, sobre o qual, aliás, na altura dialoguei bastante com o Dr. José Barros Moura, foi um texto que influenciou bastante, penso eu, enfim, pelos resultados, a jurisprudência da altura, no sentido de pôr a interpretação do regime jurídico do contrato a prazo em consonância com os princípios constitucionais, porque até de 1982, de facto, os princípios constitucionais não eram tidos em conta na interpretação que era feita do regime jurídico do contrato de trabalho, e de facto houve aí uma viragem doutrinária e jurisprudencial, o mesmo quando depois tratei temas como os salários em atraso em conexão com a figura civilista da exceção de não cumprimento do contrato. E, enfim, já referi aqui os estudos sobre a vinculação das entidades privadas aos direitos fundamentais e tenho tratado também da jurisprudência constitucional, por exemplo, em relação com as sucessivas reformas laborais, estudos sobre o princípio da proporcionalidade, a autonomia do direito do trabalho, as relações entre direito civil, entre contrato e direitos fundamentais, e cumpro-me aqui evocar um antigo presidente do Tribunal Constitucional, também civilista, que tratou bastante destes temas, o professor Joaquim de Sousa Ribeiro, o conselheiro Joaquim de Sousa Ribeiro. Só muito brevemente, e para não me alongar com estes pontos, voltando à minha compreensão sobre estas matérias, considero que a Constituição Portuguesa tem um sistema de valores centrado na dignidade humana, conforme já disse, e que o Estado democrático deve ser um aliado dessa pessoa humana concreta.
Daí a importância de reconhecer a complementaridade e a idêntica natureza fundamental dos direitos, liberdades e garantias e dos direitos económicos, sociais e culturais. Estes tornam possíveis e concretos aqueles. Por outro lado, e relacionado com isto, a verdadeira liberdade só se completa com a igualdade. O Estado deve proteger todos, porque não há liberdade sem igualdade de oportunidades, sem a criação de condições materiais para que a liberdade seja efetiva e não meramente teórica ou abstrata. A proteção da dignidade e liberdade de todos é uma tarefa do Estado democrático, e lembro aqui mais uma vez o artigo 9º da Constituição. Quanto ao valor da liberdade, enfim, na tensão entre todos os direitos fundamentais, o princípio tem que ser sempre a liberdade. Na expressão latina, que é muito utilizada, indubio pro libertate, ou como diz a jurisprudência alemã, há aqui uma presunção de liberdade, a Freiheitsvermutung. A limitação de direitos, essa só pode ser excepcional, nos termos da Constituição, nomeadamente do seu artigo 18, de acordo com critérios de proporcionalidade, na sua conhecida tripla dimensão de necessidade, adequação e de restrição e de menor restrição possível, e saliento fundamentalmente aqui este aspecto da proibição do excesso. Queria também dar uma última nota e relacionada com a separação de poderes, sobre a relação potencial ou necessariamente conflitual que pode existir entre um tribunal, e designadamente o Tribunal Constitucional, e o legislador. Ela processa-se naturalmente dentro da lógica da separação de poderes. Porque, por um lado, são Vossas Excelências, senhoras e senhores deputados, que conferem legitimidade democrática a quem vier a desempenhar as funções de juiz constitucional, precisamente através deste exercício que estamos aqui a ter hoje e nos próximos dias. Por outro lado, não há também qualquer entorse à separação de poderes, porque o que há é a normatividade da Constituição, da lei fundamental, ideia que, aliás, devido em grande parte a Kelsen e à sua Rainer Rechtstlehre, é o ponto de partida do sistema de fiscalização da constitucionalidade baseado na existência de um Tribunal Constitucional. A Constituição é lei, a Constituição é, aliás, a lei fundamental, a fonte suprema de toda a ordem jurídica, da qual todas as outras leis, todas as outras normas derivam a sua legitimidade. E era isto que fundamentalmente vos queria aqui dizer. Cabe agora a Vossas Excelências, senhoras e senhores deputados, a legitimidade e a responsabilidade de dizer se acham que tenho ou não esse perfil adequado para ser juiz do Tribunal Constitucional, candidato com muita honra. Estou à vossa disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor Doutor. Vamos então passar a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo Partido Socialista, Sr. Deputado Jorge Lacão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois queria, precisamente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar a Sra. Juíza Conselheira Maria da Assunção Raimundo e o Sr. Professor Dr. José João Abrantes, e neste cumprimento, simultaneamente agradecer-lhes a disponibilidade que ambos revelaram para apresentar as suas candidaturas à eleição na Assembleia da República para juiz do Tribunal Constitucional. Eu não vou ter a veleidade de, perante uma senhora magistrada do Supremo Tribunal de Justiça e um ilustre professor catedrático, enfim, desenvolver qualquer tipo de questões que pudesse ter implicitamente qualquer ideia de avaliação da elevada capacidade intelectual e técnica de qualquer um de vós para o exercício da função. Gostaria, por isso, apenas de refletir de uma maneira, digamos, modesta, para o diálogo que, ao jeito de resposta, me possam querer dar. Sublinhando assim, realmente a importância que o Tribunal Constitucional tem na nossa ordem jurídico-constitucional. E essa importância e isso é obviamente de primeira grandeza, a que resulta das atribuições que estão estabelecidas na própria Constituição para as funções de controle da constitucionalidade que ao Tribunal incumbem, mas as funções do Tribunal Constitucional têm-se vindo a desenvolver ao longo do tempo através da sua própria lei orgânica, uma vez que a Constituição permite, numa linha de cláusula aberta, densificar
algumas outras funções para o Tribunal. E o que tem ocorrido nessa sedimentação feita pelo tempo é que ao Tribunal Constitucional têm sido atribuídas outras funções que estão já não tão ligadas, ou apenas ligadas, à interpretação constitucional das leis, mas também à garantia da legalidade de certos procedimentos absolutamente relevantes para a vida saudável do Estado de Direito Democrático. Estou-me a lembrar o que ocorre em matéria de controle de legalidade dos atos eleitorais. Estou-me a lembrar do que ocorre em matéria de competência jurisdicional relativamente aos conflitos na esfera dos partidos políticos. Igualmente, às competências que ao Tribunal incumbem, assessoradas por uma entidade especializada para o efeito, no controle do exercício de atividades dos partidos com recurso ao financiamento público e, até mais recentemente, de uma maneira mais desenvolvida, revista e profundamente dialogada com o próprio Tribunal Constitucional, a articulação de competências no domínio das tarefas de garantia da transparência dos estatutos dos titulares de cargos políticos e também de cargos equiparados a cargos políticos. E, portanto, este acervo complementar de tarefas ao Tribunal Constitucional, por um lado, vem-se sobrecarregar, não temos dúvidas sobre isso, a incumbência geral que aos senhores magistrados do Tribunal Constitucional é pedida. Por outro lado, esta situação, ela própria testemunha do papel absolutamente central que o Tribunal Constitucional desempenha na proteção do adequado funcionamento do nosso regime democrático. E gostaria, neste sentido, de, enfim, ouvir o vosso ponto de vista sobre justamente esse papel central do Tribunal Constitucional. De certa maneira já o disseram, mas é, digamos, este enfoque que me permitiria aqui também valorizar. Por outro lado, creio que o Tribunal Constitucional, justamente nessa sua dinâmica de interpretação constitucional das leis, tem e terá no futuro um papel cada vez mais acrescido nessa área extraordinariamente complexa, que é da articulação do nosso direito interno com o direito internacional e, particularmente, com o direito da União Europeia. E estas relações paramétricas entre o direito internacional, o direito da União Europeia e o nosso próprio direito interno conduzem a que o próprio conceito clássico da soberania seja ele próprio inevitavelmente revisitado para uma compreensão da partilha de competências em escalas multilaterais mais alargadas, e aí também o contributo do Tribunal Constitucional me parece inteiramente indispensável à compreensão cosmopolita, se posso dizer assim, da posição de Portugal, do Estado português, não apenas sobre si próprio, ou perante si próprio, mas igualmente no contexto do direito internacional e do direito europeu. Uma terceira observação, que não revela em si mesma qualquer aspecto, digamos, que não tenha sido já também referido pela senhora magistrada e pelo seu professor, tem a ver com o sublinhar a enorme importância que, ao longo da história de consolidação do nosso regime jurídico-constitucional, tem tido a jurisprudência do Tribunal Constitucional. Através dessa jurisprudência, se tem podido estabilizar uma doutrina muito relevante para o bom critério de interpretação das leis. Vários dos princípios hoje considerados incontornáveis de interpretação das leis não resultam do texto escrito, mas resultam justamente dessa sedimentação jurisprudencial que o Tribunal Constitucional tem feito e, portanto, apenas me permito sublinhar este aspecto
para aqui enfatizar da minha parte o quanto do nosso lado continuamos a achar que se continua a justificar plenamente na nossa ordem judiciária a existência autónoma do Tribunal Constitucional, dado o valor insubstituível que ele tem no quadro da fiscalização da constitucionalidade. E, portanto, mais, como disse, do que lançar questões, digamos, deixo estas questões a título de reflexão e de problematização. Se alguns dos senhores candidatos ao exercício do cargo de juiz do Tribunal Constitucional tiver a bondade de desenvolver estes aspectos, ficarei grato para o efeito e, mais uma vez, os agradecimentos em nome do Partido Socialista pela disponibilidade que revelaram para apresentar as vossas candidaturas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro. Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais cumprimentar-vos a todos e cumprimentar os nossos ilustres candidatos a juízes do Tribunal Constitucional, à Sra. Juíza Conselheira Maria da Assunção Raimundo e ao Professor José João Abrantes. Portanto, pela leitura dos vossos currículos, é inquestionável de que acrescentarão, conquanto essa seja a decisão dos Srs. Deputados, uma mundividência alargada ao funcionamento do Tribunal Constitucional, o que nos parece também ao Partido Social Democrata uma questão bastante pertinente e avisada, na medida em que vamos para lá da tecnicidade das questões jurídicas que são apresentadas ao Tribunal Constitucional e conseguimos introduzir, se assim acontecer, portanto, a vossa própria perspectiva em função daquilo que tem sido a evolução das vossas carreiras, das vossas experiências que transcendem até a jurisdição nacional, portanto, quer na vertente académica, quer na vertente da própria experiência profissional, têm tido a oportunidade de contactar com jurisdições diferentes e, portanto, perceber que as questões do direito vão muito para lá da questão meramente técnica, embora, naturalmente, essa seja também importante. E, portanto, felicitar-vos por isso, felicitar-vos pelo facto de terem aceitado ou aceite serem candidatos a juízes do Tribunal Constitucional e, portanto, sobre essa matéria nada a apontar. Eu gostava de trazer aqui algumas reflexões sobre alguns temas mais atuais, embora compreenda que numa audição desta natureza possam não conseguir desenvolver suficientemente e, portanto, compreenderei isso se assim suceder, mas gostava ainda, assim, de tentar trazer estes temas e sem emitir da minha parte qualquer opinião sobre os mesmos, porque não é esse o meu propósito. Um desses temas, naturalmente, tem a ver com o distanciamento. Já foi aqui referido a separação de poderes. Portanto, o distanciamento que o Tribunal deve ter, nós percebemos qual é a evolução histórica do Tribunal ao longo do tempo, percebemos qual é o seu enquadramento na democracia portuguesa, na nossa República, mas não deixa de ser notório que o método de nomeação dos juízes do Tribunal Constitucional apela ou considera também a intervenção da própria Assembleia da República, onde nós temos então aqui o legislador, ou se quiserem, a atividade política também a ter um papel nesta própria escolha dos juízes do Tribunal Constitucional. E, portanto, para nós é muito importante que, volvido o momento do término da eleição dos juízes do Tribunal Constitucional, que esse distanciamento se mantenha, quer no momento da candidatura, quer para lá do momento da candidatura. E, portanto, no fundo, deixar esta consideração de natureza geral, que certamente os senhores e todos os juízes que têm passado pelo Tribunal Constitucional asseguram, mas efetivamente nós temos visto que os últimos anos muitas das vezes têm apelado à intervenção do Tribunal Constitucional em matérias de natureza muito sensível, onde por vezes nós inclusivamente vemos no domínio público a contabilização daquilo que é a opinião dos senhores juízes em função de quem os propôs ou quem apelou a que se pudessem candidatar e, portanto, para nós é muito importante esse distanciamento do domínio político e partidário e, portanto, garantir efetivamente a total independência dos senhores juízes do Tribunal Constitucional.
Uma outra questão ou consideração prende-se com uma das senhoras juízas que se demitiu do Tribunal Constitucional. Não propriamente, não vou dizer aqui comentários sobre a decisão pessoal, não é isso que está em cima da mesa, mas na altura a senhora juíza Clara Sotomayor teve a oportunidade de escrever um artigo sobre o papel do próprio Tribunal Constitucional, não sei se o conhecem, cujo título era Quem guarda o guardador. Não é? E teve a oportunidade de se pronunciar sobre os processos de fiscalização sucessiva de constitucionalidade, o papel do relator nesses mesmos processos e a dificuldade que existe face a outros processos de fiscalização da constitucionalidade, a dificuldade que muitas das vezes o relator encontra quando, apesar de o Tribunal ter acordado num determinado sentido ou numa determinada orientação sobre as matérias que lhe são submetidas, eventualmente o relator poder ser confrontado, quando elabora o seu texto, a proposta de texto, para a aprovação final, com o facto de muitas das emendas ou das propostas de alteração que são apresentadas pelos outros juízes levarem a que haja algum distanciamento, desvirtuamento, se puder assim dizer, talvez desvirtuamento seja exagerado, mas algum distanciamento face àquilo que era a concepção inicial e depois a própria problemática, quando desenvolvida no texto escrito, apresenta outras questões que obrigam o relator a tomar determinadas posições que podem não merecer a concordância dos demais juízes do Tribunal Constitucional e, portanto, podermos terminar com um texto que já não é o texto, digamos assim, do relator. E isso criar uma dificuldade até de natureza pessoal, que eu consigo compreender, que é, nós temos a ideia, a concepção geral, ela foi acordada entre os senhores juízes do Tribunal Constitucional, mas o texto já não espelha essa visão, porque foi necessário ir mais longe, mas também já não espelha, eventualmente, a posição do relator, na medida em que houve necessidade de introduzir alterações a essa mesma proposta. E, portanto, se puderem e se estiverem sensibilizados para essa questão, é uma questão mais específica, mas não deixa de ser impactante, porque quando temos um juiz do Tribunal Constitucional que abandona as suas funções por causa desta dificuldade, não deve ser uma questão que mereça a nossa indiferença. Até desta própria Assembleia, no âmbito das suas competências, de poder também fazer alguma reflexão sobre isto e percebermos um bocadinho também a vossa posição, se eventualmente tiverem discorrido já sobre ela. Um outro tema também muito atual, que eu não gostaria de deixar de trazer aqui, prende-se com um conjunto de diplomas que foram aprovados nesta Assembleia relacionados com a eutanásia e com a morte medicamente assistida. Não vou emitir nenhuma posição sobre esta matéria, essa discussão já foi feita no plenário, está agora no respectivo trabalho da especialidade, mas ela efetivamente apela, e os senhores, como são candidatos ao Tribunal Constitucional, certamente terão também uma visão, até mesmo pessoal, acho que é natural que assim seja, sobre esta compatibilização de alguns valores ou princípios que aqui já foram referidos, nomeadamente o valor da dignidade da pessoa humana ou o da liberdade. Falamos aqui da passagem do estado individual para um estado social, onde há valores ou princípios de natureza social, em que a concepção do indivíduo já não é determinante para a forma como o Estado se deve organizar, mas devemos considerar o todo, a comunidade, aquilo que cada um de nós dá em prol dessa mesma comunidade e aquilo que nos devolve essa comunidade, na articulação que existe no funcionamento da nossa democracia e, portanto, se puderem também, gostaria de vos ouvir um bocadinho sobre qual é que é a vossa concepção pessoal sobre este tema da eutanásia e da morte medicamente assistida, sobre o peso do valor da vida, se a Constituição comporta ou não o lado negativo deste direito à vida e de que modo é que eventualmente isso se articula com a dignidade da pessoa humana.
Nós sabemos que há muitos constitucionalistas que já escreveram sobre esta matéria, a Assembleia da República também já se pronunciou sobre isso, de forma clara, mas é provável até que o próprio Tribunal, um dia, não sei quando, possa vir a ser confrontado com esta questão e até com a questão do referendo, quiçá. E, portanto, se puderem desenvolver também alguma da vossa reflexão sobre isto, ficava-vos profundamente grato, porque eu julgo que isso seria importante para esta audição. Claro, não poderia deixar de terminar com um último sentir, que é agradecer a vossa disponibilidade e esperar que seja possível a Assembleia poder encerrar a eleição dos juízes do Tribunal Constitucional, assim que os senhores deputados votem, e desejar-vos, naturalmente, se essa for a vontade da Assembleia, os maiores sucessos na vossa missão, que é uma missão muito dignificante para o Estado pela qual, certamente, estaremos todos agradecidos. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Dou ainda a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, boa tarde. Quero cumprimentar, com muito respeito, a Sra. Conselheira Maria da Assunção Raimundo e o Sr. Professor José João Abrantes e exprimir-lhes o respeito, o apreço pelo facto de, nesta fase das vossas vidas profissionais e das vossas vidas pessoais, se disponibilizarem para exercer uma tarefa de serviço à República, defendendo, sendo elementos cruciais de um órgão de defesa da Constituição da República. Esta é uma proposta do Partido Socialista que entendeu fazê-la sem consultar qualquer outra força partidária e temos um juízo político sobre isso, porque ela é diferente do que aconteceu no mandato passado, mas do que cuidamos agora é de avaliar a vossa adequação, se assim podemos dizer, se podemos ter essa pretensão, avaliar a vossa adequação para o exercício deste cargo. E não tenho dúvidas de que, olhando para os vossos currículos, conhecendo melhor o professor José João Abrantes, mas conhecendo a vossa trajetória cívica e profissional, não tenho dúvidas de que, em ambos os casos, essa adequação existe e, portanto, não há para nós qualquer dúvida sobre esse assunto. Acresce, se me permitem, o facto de, como já foi sublinhado na intervenção do professor José João Abrantes, acresce que o professor José João Abrantes tem, e a senhora Conselheira vai-me permitir que faça esta anotação, mas há aqui um aspecto que não pode deixar de ser sublinhado, que é o facto do professor José João Abrantes ser um dos nomes mais importantes, seguramente, do pensamento e da elaboração juslaborista em Portugal, e que isso é realmente um aspecto que, enfim, não deixará de ser tomado em consideração, justamente numa fase em que, enfim, a fiscalização da constitucionalidade terá que, frequentemente, como já vem acontecendo, incidir sobre o universo do direito do trabalho. Isto dito, quero apenas associar-me às perguntas que já foram feitas. Eu fiquei com a minha cábula verdadeiramente queimada depois destas intervenções anteriores, sobretudo do Sr. Deputado Carneiro, porque, na verdade, a dúvida que vos queria colocar prende-se, enfim, sem surpresa, com uma das questões que foi suscitada pelo Sr. Deputado Carneiro e que é a respeito da possibilidade, da eventualidade de uma lei que venha a despenalizar a morte assistida, que faça essa opção de política criminal, despenalizando quem, nas circunstâncias que são previstas na lei, entenda, enfim, ajudar a cumprir a vontade de quem pretende antecipar a sua morte nas circunstâncias que venham a ser previstas na lei, e suscitar, efetivamente, uma discussão constitucional e muito importante, não é? E onde, enfim,
abusando provavelmente, onde há, digamos, posições de dois tipos. Claro que não há só dois tipos, mas basicamente dois tipos. A primeira olha para o artigo 24 da Constituição e considera-o como uma espécie de supra-princípio constitucional, não é? Ao qual todos os demais princípios e valores constitucionais se ordenam, e, portanto, é um bocadinho essa argumentação que, por estas palavras seguramente não, mas por outras palavras muito próximas, se vem fazendo, por parte de eminentes juristas e constitucionalistas. E, por outro lado, há uma outra leitura, uma outra sensibilidade, ou um outro conjunto de sensibilidades, que aborda esta questão como outras, no passado e provavelmente no futuro, logo veremos, a partir de uma ponderação de diversos princípios e valores constitucionais, onde seguramente o direito à vida é um deles e onde se inclui também, naturalmente, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade da pessoa humana, a autonomia individual, enfim, todo um conjunto de princípios e valores constitucionais. De alguma maneira, repito, estou certamente a abusar, mas de alguma maneira o mapa da discussão tem estes dois polos, de uma forma mais complexa do que eu retratei, mas basicamente é isto. E, portanto, para nós, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, é de facto importante perceber, enfim, em que medida a mundividência da senhora Conselheira Assunção Raimundo e do senhor Professor José João Abrantes, em que medida é que a vossa mundividência, o vosso saber jurídico, enfim, se pauta por alguma destas inspirações gerais. Isto dito, eu quero, em nome do meu grupo parlamentar, e permitam-me também, em nome pessoal, cumprimentar respeitosamente a senhora Conselheira e o Sr. Professor e desejar que, formular votos muito sinceros de que, sendo eleitos, tenham um mandato que certamente nos possa causar orgulho a todas e a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou então passar agora a palavra aos candidatos, começando pela Sra. Juíza Conselheira. Faça favor. Começaria pelas ponderações do Sr. Deputado Jorge Lacão e relativamente levantou três pontos. Uma foi o atual alargamento das competências do Tribunal Constitucional decorrentes da lei ordinária, da lei do Tribunal Constitucional e que tem a ver realmente com enfim, o processo eleitoral, os problemas ligados aos financiamentos dos partidos, enfim, e que tem que ser, na minha perspectiva, realmente uma tarefa do Tribunal Constitucional. Seria até para, indo a seguir, juntando esta questão à questão da jurisprudência do Tribunal Constitucional, é evidente que é importante para o ordenamento jurídico e para o cidadão em geral que saiba o que é que as suas instâncias entendem sobre determinados pontos, sobre determinado tipo de decisões e de questões extremamente importantes para o equilíbrio democrático e para o são desenvolvimento das instituições. Seria, com certeza, uma grande desorientação se estas questões de ordem eleitoral, de ordem de funcionamento dos partidos, funcionamento interno dos partidos, que suscitam questões constitucionais, nomeadamente o problema do financiamento, fosse posto à consideração dos tribunais comuns. Ora bem, os tribunais comuns trabalham com certeza com a maior seriedade e com o maior conhecimento do direito
Mas depois, com certeza, depois têm as suas decisões, e são decisões que nem sempre são pares, são absolutamente dispares, cada uma com as suas interpretações. E até que uma situação destas chegasse a um Tribunal Constitucional, teria que, enfim, passar pelas instâncias dos tribunais comuns e depois, eventualmente, do Tribunal Constitucional. Estas questões são questões que necessitam de ser tratadas com algum imediatismo e que, portanto, é lógico e é razoável que seja um tribunal em especial e um tribunal que está dirigido na estratificação dos tribunais portugueses como um tribunal dirigido às questões jurídico-constitucionais e às questões da organização política e, enfim, do Estado. Relativamente à articulação interna do direito, à articulação do direito interno com o direito internacional e à soberania, parece-me que, enfim, a nossa Constituição é clara relativamente à forma como Portugal se apresenta perante o direito internacional. Aliás, após a revisão de 92, as revisões incidiram essencialmente pelas as seguintes e essa mesmo incidiram essencialmente pela adaptação do direito interno ao direito comunitário. O direito, e portanto não vejo que haja aqui alguma dificuldade de articulação. É evidente que o problema da soberania não cabe ao Tribunal Constitucional regulá-la. O Tribunal Constitucional, penso que o problema da soberania e a regulamentação da soberania é um problema de ordem político e caberá com certeza à Assembleia e no uso do seu poder constituinte rever a cada momento os termos em que regula a soberania do país. Referindo-me ao Sr. Deputado Carneiro e relativamente ao distanciamento, eu acho que a forma de eleição dos juízes não tem nada a dizer, é um problema instituído, portanto, é a Constituição que o prevê nessa circunstância. O distanciamento, a isenção, é realmente já qualquer coisa com que eu, na minha parte, e por mim falo, lido há muitos anos e que, efetivamente, estou habituada a ter essa isenção, esse distanciamento e essa postura perante os casos concretos. A questão que foi suscitada relativamente à excelentíssima conselheira Clara Sotomayor, que fez parte do Tribunal Constitucional, foi um problema que as razões pessoais eu não as comento, não tenho que comentar, e também as razões de ordem interna também não. De qualquer modo, e no que me diz respeito, eu quero dizer que estou habituada a trabalhar em coletivo. As decisões dos tribunais, a maioria delas, são colegiais. E o facto, e quando se assina uma peça que é o resultado de um consenso, é evidente que aquela peça não pode ser dirigida a A, a B ou a C. Portanto, as decisões são decisões colegiais. Na parte que me toca, e durante a minha vida toda trabalhei em coletivo, estou habituada a receber e a ser, enfim, permeável às posições dos colegas que comigo assinam os acórdãos e, portanto, não tenho mais nada a acrescentar neste campo. As razões pessoais não as comento, nem sei
propriamente o que é que está por trás. Relativamente aos diplomas, enfim, com alguma discussão social e não só, não é, e parlamentar, nomeadamente relativamente à eutanásia, como já foi aqui referido, quer pelo Sr. Deputado José Manuel Pereza, quer pelo Sr. Deputado Hugo Carneiro. São diplomas que, eventualmente, ainda depois, o que o Tribunal será depois chamado a discutir. É evidente que não irei, neste momento, penhorar a minha posição sobre a questão, mas quero dizer que, efetivamente, são diplomas que têm respaldo na Constituição. Têm respaldo na Constituição, sobretudo pela dignidade da pessoa humana, têm respaldo na Constituição do direito à vida, têm respaldo na Constituição de que, enfim, as pessoas também são livres de seguir as suas liberdades e os seus interesses. Aliás, interesses também constitucionalmente concedidos. Relativamente à questão penso que já falei todas as questões que me foram suscitadas, creio eu. Não terei mais nada a acrescentar relativamente a esta questão que me foi colocada e que depois foi sublinhada pelo Sr. Deputado José Manuel Pereza. Muito obrigado, Sra. Juíza Conselheira. Quero lhe dizer apenas que sinta-se à vontade, se por razões de compromisso precisar de se ausentar, porque eu penso que da parte da sua audição, se não tiver mais nada a acrescentar, estamos... E agradeço-lhe a sua presença de qualquer maneira. Se quiser ficar também... Espero então, Sr. Professor Doutor, então, faça favor. Terei todo o prazer em acompanhar também a posição do doutor. Mais uma vez, agradecer as palavras generosas de todos os senhores deputados e também agradecer desde logo a primeira intervenção e agora esta última intervenção da senhora Conselheira Maria da Assunção Raimundo, que aliás também é um gosto estar aqui com ela neste acto cívico, estar aqui com a senhora Conselheira, faz também crescer ao tal gosto e à tal honra de estar aqui hoje. Mas, portanto, agradecendo estas palavras aos senhores deputados, vou procurar, de facto, dizer mais qualquer coisa, sendo que a minha tarefa já foi muito facilitada, porque grande parte das coisas foram precisamente ditas pela senhora Conselheira, porque falou antes. Tentando só dar mais algum ponto e de uma forma geral, reiterando tudo aquilo que acabou de ser dito, o senhor deputado Jorge Lacão, e muito bem, portanto, falou das outras funções muito relevantes que tem o Tribunal Constitucional e que o faz ser, de facto, não só o órgão central, fulcral, de uma missão que já de si é muito importante, que é a fiscalização, o controle da constitucionalidade dos actos normativos, da constitucionalidade e da legalidade das normas existentes no ordenamento jurídico, como, para além dessa importantíssima função de apreciação da inconstitucionalidade nos termos do artigo 277 da Constituição, o próprio artigo 223 lá fala então dessas outras competências que o senhor deputado e muito bem aqui referiu e que têm, aliás, sido até desenvolvidas pela própria evolução do Tribunal Constitucional, pela sua lei orgânica, as competências relativas a outros órgãos de soberania, ao Presidente da República, à própria Assembleia da República, o contencioso eleitoral, os partidos políticos, os referendos, no fundo, toda uma série de questões que provam isso mesmo, que é um órgão central do Estado de Direito Democrático, do Estado de Direito Democrático em todas as suas vertentes e, portanto, apraz-me, no fundo, tal como fez a senhora Conselheira, a registar o meu total acordo com esse papel central do Tribunal Constitucional, que foi aqui bem enfatizado pela intervenção do Sr. Deputado Jorge Lacão, portanto, não apenas no sentido estrito fiscalizador das leis, mas também da globalidade, da garantia da globalidade do Estado de Direito Democrático. Quanto
as relações entre o direito português e o direito interno, é evidente que as sucessivas reformas constitucionais têm levado, no fundo, à tal partilha de poder entre a União Europeia e o Estado português, sem afetar no essencial a soberania, para além das questões de podermos falar, como alguns autores o fazem, de uma certa interconstitucionalidade. De facto, nós não nos podemos esquecer que prevalece sempre o artigo 7º e o artigo 8º e, sobretudo, o artigo 8º da Constituição, que o artigo 8º da Constituição diz que essa articulação, essa interconstitucionalidade entre o direito da União Europeia e o direito português, claro que se tem sempre que passar com a salvaguarda e o respeito pelos princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático e do nosso Estado de Direito Democrático, tal como está consagrado da Constituição. Aliás, também sempre defendi essa posição, que essa interconstitucionalidade ou esta estatualidade ou superestatualidade nunca poderia pôr em causa, de facto, a nossa soberania e a supremacia, no fundo, dos princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático e a supremacia, portanto, da própria Constituição. O senhor deputado Jorge Lacão depois falou da jurisprudência constitucional e eu acho que, de facto, a jurisprudência constitucional tem estabilizado princípios que os são, de facto, incontornáveis e isso deve-se muito ao Tribunal Constitucional, que assim releva uma vez mais o papel fundamental que o Tribunal Constitucional tem tido, não só enfim, como garante da Constituição, mas até como estabilizador e papel fundamental como garante da nossa própria democracia e da evolução da vida democrática em Portugal. E relacionado precisamente com isto e com as questões que depois a seguir foram postas, quer pelo Sr. Deputado Hugo Carneiro, quer pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, de facto, a Constituição, como lei fundamental, é um parâmetro normativo de vinculação, há uma supremacia jurídica da Constituição, isto, enfim, sem estarmos aqui a recorrer à teoria da pirâmide do Kelsen, que há bocado aqui já citei, mas, de facto, quando falamos desta supremacia jurídica da Constituição, é importante ter presente que a Constituição, como lei fundamental, é uma lei, portanto, obedece às regras gerais de interpretação das leis, portanto, naturalmente, sujeita a uma interpretação sempre atualista, a uma interpretação que não pode ficar presa na letra da lei, mas isso não significa que alguma vez a Constituição, enquanto lei fundamental, enquanto estatuto político e enquanto garante da separação de poderes e dos direitos fundamentais, que alguma vez essa supremacia jurídica da Constituição possa, por exemplo, em nome de um decisionismo atualista, que possa ser degradada de acordo com uma realidade, designadamente, como muitas vezes se ouve falar, que é preciso atualizar a Constituição ou rever a Constituição de acordo com uma qualquer realidade. Bom, aqui cumpre já dizer uma coisa, portanto, não é obviamente aos juízes que cumpre rever a Constituição através do exercício do poder jurisdicional. Uma revisão constitucional é sempre uma tarefa vossa, como é evidente, é uma tarefa do Parlamento, que é o órgão legislativo por excelência e é o representante, é o conjunto de representantes eleitos do povo português. E, portanto, essa supremacia jurídica da Constituição tem que, naturalmente, ser entendida neste sentido. Sim, senhor, sempre sujeita às regras gerais de interpretação de qualquer lei, enquanto lei fundamental de qualquer lei, mas, portanto, tendo sempre que entender não só a letra, não estar agarrado à letra, mas ao espírito, e o espírito aqui tem fundamentalmente a ver com aqueles valores principais, e aqui saliento também as regras, as normas, mas também os princípios, que às vezes são esquecidos, e depois já falarei mais alguma coisa sobre isso, e não se ter também uma concepção formalista do direito, não se deve ter uma concepção formalista de nenhum direito, e muito menos do direito constitucional, porque a luta pelo direito, enfim, uma expressão curiosa que também gosto, é a luta pelos seus valores, e há valores intangíveis, entre os quais a dignidade da pessoa humana é o principal deles, o tal primeiro e mais imprescritível dos valores, e há instrumentos que permitem ultrapassar esse formalismo na própria lei, os princípios que são os reconhecidos e que todos os senhores deputados também aqui acentuaram, aqueles princípios e que designadamente têm sido consolidados pela jurisprudência constitucional e têm sido enriquecidos, densificados pela jurisprudência constitucional, o princípio da igualdade, o princípio da proporcionalidade, a tal proibição do excesso, que ele próprio é uma vertente do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, a proteção da confiança, que claramente é um princípio íncito na cláusula do Estado de Direito Democrático. No fundo, ser juiz constitucional é defender a Constituição e os seus critérios objetivos. E isto permite-me já saltar para uma outra questão, que
foi posta aqui, sobretudo pelo Sr. Deputado Hugo Carneiro e depois pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, que é uma questão muito interessante, que é a eventual relevância das matérias de consciência nestas temáticas. O Sr. Deputado falou, e o Sr. Deputado José Manuel Pureza também falaram, da eutanásia e de outras questões que aqui poderíamos trazer. Ora bem, o que eu acho é que a consciência de um juiz nunca se pode sobrepor àquilo que é a Constituição, ou seja, com todo o respeito pela liberdade individual e pela consciência individual de cada um, eu acho que um juiz não pode estar a dizer que a Constituição diz aquilo que está de acordo com a sua consciência, ou melhor, tem que procurar qual é o critério da Constituição. Não é o seu critério pessoal, porque as questões de consciência são questões muito respeitáveis. Nós devemos sempre respeitar a liberdade de consciência, aliás, é um imperativo ético e jurídico. A liberdade de consciência é inviolável, portanto, cada pessoa, pelos motivos mais diversos, seja por motivos morais, religiosos, éticos, seja lá o que é que for, tem a sua consciência exercida livremente sobre essas questões que são muito importantes. Mas nós, o que eu posso dizer é que um juiz pode dizer, de acordo com a minha consciência, eu acho que é assim, mas para decidir tem que procurar o que é que a Constituição diz, o que é que resulta da Constituição e não em nome de valores metajurídicos. E aqui, portanto, eu lembrei-me, quando o Sr. Deputado José Manuel Pureza falava de supra-princípios constitucionais, também me lembrei de uma discussão que eu penso que está relativamente ultrapassada, mas que desde os anos 50, que era muito discutida na Alemanha, a partir da tese de doutoramento já antiga, de 51, salvo erro, de Otto Barrow, que era a questão das normas constitucionais e inconstitucionais. Eu penso que esta questão está ultrapassada. Eu penso que não há normas constitucionais e inconstitucionais, não há normas de primeira e normas de segunda, como também não há princípios de primeira e não há princípios de segunda. Ou seja, não há supra-princípios e só princípios, ou não há supra-normas e só normas. Acho que essa tese, enfim, que na altura fez algum percurso, há muito está ultrapassada, e eu acho que, no fundo, quando estamos a falar de direitos fundamentais, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, qualquer outro direito, no fundo é o tal artigo 18 que eu falava há pouco, é sempre a questão, acho que a questão da harmonização dos direitos fundamentais é sempre uma questão que tem que apelar necessariamente a uma ponderação, tem que apelar necessariamente a uma ponderação de interesses de acordo sempre com os valores constitucionais, com os valores que entendermos objetivamente plasmados na Constituição. Mas, para além disso, e, portanto, nunca se sobrepondo a Constituição à consciência individual de cada um, acho que é importante nós termos presente que aquilo que se deve procurar é também depois face à regulamentação concreta, ou seja, o Tribunal Constitucional nunca se pode sobrepor a esta casa onde estamos, ou seja, ao Parlamento. O Tribunal Constitucional controla, fiscaliza, isso é muito importante, mas o Tribunal Constitucional, para já, um ponto, enfim, agora não tem diretamente a ver com isto, mas um parênteses aqui, falava-se muitas vezes se no exercício do Tribunal Constitucional, e essas discussões vêm já desde o tempo de Kelsen, portanto, se exercia um poder legislativo negativo. Obviamente que não. O Tribunal Constitucional não é um legislador, nem que seja pela negativa, não é um legislador. E, portanto, o Tribunal Constitucional controla, fiscaliza, mas quem legisla é o Parlamento, porque o Parlamento é que tem uma legitimidade democrática direta. Não é por acaso nós estamos aqui perante Vossas Excelências, porque Vossas Excelências é que foram eleitos pelo povo português, não fomos nós. Se viermos a ser eleitos, se viermos a ter a honra de ser eleitos juízes do Tribunal Constitucional, é uma legitimidade indireta através de Vossas Excelências, que são os detentores dessa legitimidade direta. E, portanto, não confundirá aqui uma aplicação da separação de poderes. E, portanto, eu acho que tem que sempre se respeitar que, perante a lei em concreto, por exemplo, nessas questões que o Sr. Deputado falou e que o Sr. Deputado José Manuel Pureza também falou, também se tem que ver a regulamentação concreta que está em causa, não é? Eu acho que é um pouco difícil em abstrato nós estarmos a dizer, mas como é que é, o que é que acha, como juiz, não estou a dizer, como pessoa, cada um de nós pode ter a nossa consciência moral e acharmos que assim ou que assado, que deve valer mais este valor ou valer mais aquele outro valor. Mas
Mas, de facto, é perante a regulamentação concreta, e, por exemplo, o senhor deputado falou da questão da eutanásia. Eu lembro que na questão da eutanásia, inclusive, havia, salvo erro, 5 projetos, não era? Portanto, 5 projetos, não é? Portanto, repare, independentemente, quer dizer, reparem todos, quer dizer, reparamos todos, que independentemente disso, portanto, há que ver, portanto, repare que mesmo quem é a favor ou quem é contra, de facto, prevê regulamentações diferentes. É perante a regulamentação concreta, essas questões não se pode dizer, eu acho que não se pode responder em abstrato. Acho que ninguém pode responder em abstrato se é assim ou se é assado, porque depende da regulamentação concreta. Agora, o que é importante é que nós saibamos o que é que foi legislado. O que é que foi legislado. Porque o Parlamento é que tem um poder legislativo, não é o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional não pode funcionar com um poder legislativo negativo. Isso parece que estamos todos de acordo, ou pelo menos penso que é assim. E isto relaciona-se depois, como o Sr. Deputado disse, e bem, com a separação de poderes, o órgão legislativo, político, por excelência, é a Assembleia da República. Aliás, também o próprio Governo deriva a sua legitimidade da Assembleia da República. E depois falou do problema da independência dos juízes e também daquela célebre questão, antiga questão, aliás, quem guarda o guardador, ou, enfim, que aliás há a expressão latina conhecida. Penso que a independência externa e a independência interna do Tribunal Constitucional ou de qualquer tribunal deve estar sempre garantida. Eu penso que esses problemas que se levantaram, eu não conheço muito bem os contornos concretos da questão, mas tem a ver um pouco até com o problema da distribuição em sede de fiscalização concreta, penso eu, e que tem a ver com a aplicação de normas que não são iguais às da fiscalização abstrata, porque se aplicam a regras do Código do Processo Civil, mas enfim, não queria entrar na análise de uma situação concreta, como é evidente, até porque não conheço os contornos, não me vou pronunciar sobre questões que não conheço os contornos, mas de qualquer forma, acho que, mais uma vez, aqui temos que apelar sobretudo ao legislador, aos senhores deputados, às senhoras e aos senhores deputados. Eu, quando estou a dizer o legislador, obviamente falo por excelência no Parlamento, é evidente que o Governo também é legislador, não é? Mas, portanto, o Governo tem sempre uma legitimidade indireta e, sobretudo em matéria legislativa, em certas matérias há uma reserva por vezes absoluta e, noutros casos, reserva relativa da Assembleia da República. E, portanto, eu penso que a questão será sempre mais de aplicar a lei. Recapitulando, portanto, nessa matéria, acho que ser juiz constitucional é defender a Constituição enquanto lei fundamental, os seus critérios objetivos, e, naturalmente, cada pessoa, cada juiz tem a sua mundividência, tem os seus próprios conhecimentos jurídicos, tentam-se aplicar melhor. A senhora Conselheira acabou de dizer aqui uma coisa que é verdade, que é indiscutível, portanto, é um órgão colegial, não é um órgão colegial, como todos os tribunais superiores, e é um órgão que tem história, não é, que tem uma jurisprudência já também, enfim, firme e que tem consolidado determinados princípios. Um dos valores fundamentais do Estado de Direito Democrático é também a previsibilidade das decisões judiciais e, portanto, nesse aspecto, não me parece que possa nunca em qualquer tribunal de repente haver rupturas, a não ser que se justifiquem. Eu próprio há pouco dei o exemplo do que se passou com a contratação a termo e depois também com uma questão dos salários em atraso, enfim, mais restrita, mas da questão da contratação a termo, que eu achava que, por exemplo, os tribunais na altura interpretavam bastante mal, invocando a liberdade contratual, que, enfim, que não faz muito sentido no direito do trabalho, como todos nós sabemos, entendido em termos liberais, mas pronto, mas quer dizer, tirando esses casos em que se possa pontualmente justificar a ruptura, há a questão da previsibilidade das decisões judiciais. O Tribunal Constitucional é um tribunal e, portanto, nessa medida, também penso que ninguém é adepto de rupturas, a não ser quando elas se justificam, em nome dessa previsibilidade, mas, portanto, cada um de nós tem a nossa mundividência. Eu, quando entrei aqui, não passei a ter outras ideias, quando sair daqui também não sair, ficarei muito honrado se for eleito juiz do Tribunal Constitucional. De qualquer forma, é uma passagem de um percurso que eu acho que tem sido sempre pela defesa dos direitos humanos e dos direitos fundamentais e espero continuar sempre assim, independentemente de estar ou não no Tribunal Constitucional. Mas pronto, queria agradecer mais uma vez, não sei, acho que no essencial respondi às questões que me foram colocadas e agradeço a todos a vossa atenção e a vossa paciência, se me estendi agora um bocadinho mais nestes últimos minutos. Não foi o caso, Sr. Professor.
Obrigado. Agradeço ao Sr. Professor Doutor. A Sra. Juíza Conselheira, como sabem, ausentou-se porque tinha compromissos, razão pela qual, de resto, esta reunião foi antecipada na sua hora inicialmente convocada. Termina aqui esta audição. Temos mais uma audição ainda de seguida, portanto, peço aos Srs. Deputados para não abandonarem a sala. Agradeço ao Sr. Professor Doutor e Sr. Presidente, até muito o final da semana. Muito obrigado.